E nós começamos o Bom Dia Brasil falando do PSDB. Mesmo rachado, Ana Luísa, o PSDB decidiu que fica no governo, pelo menos por enquanto. Os tucanos foram pressionados, Chico, pelo governo, até com promessas de apoio nas eleições do ano que vem. E alegam que não podem desembarcar agora para não comprometer as reformas. Vamos a Brasília, então, conversar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia para você. Pesou nessa decisão o risco de agravar a situação do senador afastado, Aécio Neves, né? Claro, pesou sim. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Porque para salvar Aécio Neves, o PSDB também precisa dos PMDBistas ligados a Michel Temer. Os tucanos saíram divididos e, num sinal deste racha, o presidente interino do partido, Tasso Gereissati, disse que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que não cassou a chapa Dilma Temer. Tinha parlamentares, governadores, prefeitos, o PSDB todinho representado. 6 horas de reunião e o maior partido da base de Temer decidiu. Continua no governo com seus 4 ministros. Boa parte entende que sem os ministros do governo a coisa piora. Só que o presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, anunciou que o partido deve recorrer da decisão do TSE que garantiu a permanência de Temer e explicou por quê. Que houve a corrupção e uso indevido do dinheiro público nas eleições de 2014, não temos a menor dúvida sobre isso e nós não temos por que ficarmos calados se temos ainda um recurso para provar a nossa convicção. Questionado se não era uma incoerência do partido se manter na aliança de um governo que usou dinheiro de corrupção. Com certeza existe uma incoerência nisso, mas a incoerência é que a história nos colocou. Eu não vou deixar de reconhecer e dizer que houve corrupção, coisa por causa do Temer. O senador José Serra é do grupo que defendeu a permanência. Ele disse que a decisão pode vir a ser reavaliada. Se for o caso, num outro momento se analisa, entende? Se houver fatos novos. O grupo pró-governo saiu falando em união, mas as divergências ficaram claras. Da ala mais jovem do partido, que se misturou a parlamentares mais experientes e que falaram em crise moral. A nossa responsabilidade é com o país, a nossa responsabilidade é com a agenda transformadora de mudanças e não com um governo que está, envolvido com denúncias devastadoras. Por isso eu defendi que nós pudéssemos entregar os cargos e continuar liderando as transformações e as mudanças. Tem posições prós de ficar no governo muito legítimas, de medo de que as reformas possam parar, ou seja, posições legítimas. Nosso posicionamento é que não. A melhor forma de tocar as reformas é não ter os cargos no governo para dar liberdade, para ter confiança da sociedade de que nós estamos fazendo a coisa certa. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito de São Paulo, João Dória, foram os que mais defenderam a permanência no governo. Dória não quis comentar o telefonema do presidente Michel Temer antes da reunião. Segundo participantes, Dória e Alckmin querem manter a aliança e ter o apoio do PMDB em 2018. Mas, publicamente, o prefeito de São Paulo nega. Não, nem foi discutido isso e não é esse o tema. O tema é o Brasil, a proteção do Brasil. Ninguém discutiu aqui a eleição, nem sequer se formulou questão ou observação ou nenhum enunciado nesse sentido. Tucanos pró-governo também negaram que estivesse no pacote de apoio, como desconfia a oposição, a absolvição de Aécio Neves no Senado e o freio na denúncia que o Procurador-Geral da República deve apresentar nos próximos dias ao Supremo contra Temer e que tem que ser autorizada pela Câmara. E nesse ponto, o líder do partido na Câmara, um dos dissidentes, disse que vai orientar a bancada para votar a favor da autorização do recebimento da denúncia. Nós não podemos fugir à responsabilidade no momento em que nós estamos vivendo. Outra decisão da reunião foi antecipar a convenção do PSDB para eleger um novo comando e afastar em definitivo Aécio Neves, hoje presidente licenciado. Aécio foi denunciado no Supremo, acusado de pedir dinheiro ao empresário Joesley Batista, da JPS, e de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Diversos tucanos querem o descolamento dessa imagem de corrupção e obstrução de justiça. A data da convenção deve ser definida numa reunião da executiva do partido marcada para a semana que vem.
Aécio Neves foi afastado das funções de senador há quase um mês por ordem do ministro Edson Fachin. Mas no site do Senado ainda aparece como senador em exercício, com direito a salário, gabinete e verbas. O Senado negou o descumprimento da decisão. Disse que não foi informado de como cumprir a medida, mas não pediu informações para o Supremo. Ontem, em uma rede social, o procurador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, criticou o Senado. Disse que o afastamento objetiva proteger a sociedade. Se desobedecido, segundo ele, a solução é prender Aécio, conforme pediu o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A defesa de Aécio Neves afirmou que o afastamento do senador do exercício do mandato tem sido cumprido integralmente, apesar de considerar a medida inconstitucional. A defesa também nega qualquer acordo entre partidos. O Conselho de Ética do Senado ainda não marcou data para decidir o que fazer com o pedido da Rede e do PSOL. Os partidos querem a cassação do mandato de Aécio Neves. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje o pedido de liberdade da irmã e também do primo de Aécio Neves. Andréa Neves e Frederico Pacheco Fred foram presos na Operação Patmos. Ana Luísa, Chico. Obrigada, Juliana. E eu estava vendo aqui, viu, no documento de fundação do PSDB, as primeiras palavras eram as seguintes: longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas, nasce um novo partido. Mudou muito de lá para cá, hein?